Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa bioquímica. E nessa aula a gente vai trabalhar a parte de carboidratos. Interessante, antes de começar a falar um pouco mais sobre ele, lógico, é que vocês podem encontrar o termo carboidrato com vários outros nomes. A gente pode encontrar como glucídios, glicídios e hidratos de carbono. Fora o comumente, o popular, que a gente chama de açúcar. Então, o primeiro ponto é não deixar de lembrar, procurar não esquecer que o termo carboidrato também pode ser denominado de glucídio, glicídios e hidratos de carbono. Mas por quê? Interessante que vocês compreendam e percebam, ou aprendam, que o termo glico, ele vem do grego doce. Então, quando você fala que uma substância, a glicose, por exemplo, é uma ose, a gente vai discutir já, doce. É um carboidrato. Por isso que a gente chama de açúcares no nosso popular aqui no Brasil. Então, os carboidratos podem ser chamados de glucídios, glicídios, de glico, em grego, doce, ou hidratos de carbono. Por que hidratos de carbono? É interessante vocês perceberem que a grande parte dos carboidratos, eles ou vão derivar ou vão ser constituídos de uma fórmula básica. A fórmula básica, ela seria CnH2ON. E aí dá para perceber por que os carbonos hidratados, por que os hidratos de carbono? Porque estruturalmente eles têm uma fórmula, que vai dar como característica uma estrutura de carbonos, aspas, lógico, carbonos hidratados. Outra característica por ter esse nome é que em reações em presença de ácido sulfúrico de desidratação, você pega a sacarose e você promove uma desidratação total dessa sacarose, você vai obter carvão, você vai obter carbono puro. Então a gente pode dizer, comumente, que os carboidratos, esses açúcares, esses glicodoces, apresentam como estrutura básica carbonos hidratados. Daí o nome carboidratos ou hidratos de carbono. Tranquilo? Bom, qual é a função básica? Lógico, essa é uma aula de química, mas rapidamente, qual é a função básica de um carboidrato? Fornecer energia. Ele é o fornecedor primário de energia. Fornece em torno de 4,02 quilocaloria para cada grama de açúcar, para cada grama de ose que você está ingerindo. Isso é muito interessante, saber que ele é o primário, isso eu acho que talvez seja uma coisa bem lógica, primária, mas a presença do carboidrato é fundamental justamente para que a gente está aqui falando, para que a gente obtenha a nossa energia de uma fonte mais rápida. Mas isso aí a gente vai ver depois lá nos polissacarídeos. Lembrando muito bem que uma baixa quantidade de carboidrato vai fazer com que o nosso organismo descompense essa quantidade de energia que eu vou precisar absorver e vá buscar essa energia de quem? Das lipos, dos lipídios, das gorduras. E aí pode gerar uma série de intercorrências que a biologia depois discute com vocês. Interessante é saber quimicamente que o carboidrato é minha fonte primária e que essa fonte primária oferta para a gente em torno de 4 quilocalorias por grama. Então, o ato de eu estar aqui andando, falando, conversando com vocês, eu estou usando carboidratos como fonte primária. Se eu tiver pouca, uma famosa hipoglicemia, glicemia, de glico de novo, de doce, de açúcar, carboidrato, eu vou buscar essa minha energia na fonte de lipo. E a gente viu lá na aula de lipo que se eu também não tiver muito lipo, não tiver reserva energética, eu terminaria o quê? Gastando, utilizando a proteína, que seria o último caso, aquele caso já extremo, um caso bem absurdo de precisar de energia. Tranquilo? Mas vamos lá então. O que é um carboidrato? Para que serve? A biologia discute muito mais do que a gente, mas eu já sei que é para uma fonte primária de energia. Mas como eu vou caracterizar quimicamente? Como é que eu posso definir o que é um carboidrato? Primeira coisa interessante
é que vocês sabem que todos os carboidratos, eles vão apresentar uma função mista como base. Professor, o que é uma função mista? É aquela função que apresenta, lógico, aquele composto que apresentam dois grupamentos funcionais. Então, a gente vai partir, vocês vão perceber que todo e qualquer carboidrato, ele vai ser constituído, preste bem atenção, todo e qualquer carboidrato, ele será constituído de vamos lá, pegar aqui para ficar mais bonito, de função é essa é a função álcool. Então, de um poliálcool, isso aí é fundamental, se puder grifar, parar, copiar. Por que é fundamental? Porque vocês vão perceber que para ser um carboidrato, eu tenho que ter no mínimo 2 hidroxilas. Não existe carboidrato com uma hidroxila. Vocês vão perceber, inclusive, durante a aula que a gente está discutindo, que o menor carboidrato é uma triose. Justamente isso. Porque eu preciso ter um poliálcool. Eu preciso ser um poliálcool. E esse poliálcool, então mais de uma hidroxila, polivários, já restringe de ter um carboidrato apenas com 2 carbonos. Por quê? Porque como é uma função mista, a outra característica vai ser ou a presença de um aldeído, então eu tenho um poliálcool aldeído, ou eu vou ter um poliálcool cetona. Então, essa é a característica básica de um carboidrato. Então, vamos lá no nosso conceito. O que é um carboidrato quimicamente? É todo e qualquer composto que apresente a função mista poliálcool aldeído, um poliálcool cetona, e aí vamos lá, ou que, por hidrólise, por quebra, eu obtenha um desses compostos. Perfeito? Então, o que é um carboidrato? Função mista, onde eu tenho aldeído e cetona, e aí já vão pontuando que vocês devem lembrar que aldeído e cetona são isômeros de função, por isso que a gente encontra muitos carboidratos que são isômeros entre si, tem a mesma fórmula molecular, mas com funções diferentes, e aí começa a visualizar isso, e terá que ter, no mínimo, 2 hidroxilas, o que vai fazer com que a menor estrutura possível seja com 3 carbonos. A gente vai estudar, como eu disse a vocês, mais aprofundado nas próximas videoaulazinhas, né? Vamos separar um pouquinho para não ficar muito pesado. Então, todo e qualquer poliálcool aldeído, poliálcool cetona, ou que derivando forme esses compostos, eu vou chamar de um carboidrato, que de um modo geral, a gente inclusive trata com nomes mais simples. Como aqui eu tenho uma função aldeído, né? É uma função primária, básica, eu posso chamar então esse poliálcool aldeído de uma aldose. Já esse aqui, eu posso chamá-lo de uma cetose. A gente vai ver já já essa classificação, está no quadro aí, e aí vocês vão entender melhor ainda. Por quê? Porque justamente uma das maneiras de classificar um carboidrato é quanto à sua hidrólise. Preste bem atenção muito nesse tópico importante. Se você está conceituando um carboidrato, né, como uma função mista de um poliálcool aldeído ou de um poliálcool cetona, ou que por hidrólise forme ele, então eu posso dizer que uma aldose e uma cetose é a função básica. É meu composto primário, ou seja, esse composto primário não vai sofrer quebra. Então eu posso dizer que as oses são tipos de estruturas de carboidratos que não sofrem hidrólise. Eles não quebram. Se eles não quebram, se eles não sofrem hidrólise, ela é minha estrutura primária, a básica, ou seja, um poliálcool aldeído ou um poliálcool cetona. É uma, ó para cá, aldose ou uma cetose. Uma ose não quebra, não hidrolisa de função básica aldeído, já que todos os dois são poliálcoois, e uma função
básica, sem quebrar, de uma função cetona. Como é que a gente geralmente costuma, né, chamar esses tipos de carboidratos? Os que não sofrem hidrólise, a menor estrutura possível. A gente chama eles de monossacarídeos. Então, os mono, né, o próprio nome está dizendo, né, se ele é mono, ele tem uma única estrutura básica. Uma única estrutura básica que vai justamente classificar o meu carboidrato. Então, vamos daqui e pular para cá. O que é carboidrato? É uma estrutura que me dá energia de maneira básica, primária. Essa estrutura, ela tem duas estruturas ou duas características básicas. Ou ser uma aldose, ou ser uma cetose, ou toda e qualquer substância que ao sofrer uma hidrólise me forme esse tipo de estrutura. Então, as oses, quando você ouve falar, né, uma glicose, esse termo ose já vai lhe indicar, nesse caso, que eu tenho um monossacarídeo. Né? E se eu sofro hidrólise? Quando a gente sofre hidrólise, eu tenho estruturas maiores, lógico, 2, 3, 4, 200 estruturas de uma ose, de um poliálcooldeído ou de um polialcetona, ou a mistura entre eles. Esses tipos de estruturas vão ser chamados de osídeos. Então, quando você ouve o termo um osídeo, você automaticamente já vai ter que lembrar que esses são tipos de carboidratos que vão sofrer hidrólise, que sofrem a hidrólise. E aí eu posso separar, eu posso classificar esses osídeos em dois grandes grupos de classificações. É isso mesmo, dois grupos de classificações. Uma maneira de classificar é chamá-los de oligossacarídeos e em polissacarídeos. E aí, que tipo de classificação eu usei para definir o que é um oligo ou um polissacarídeo? Como são todos osídeos, como todos sofrem hidrólise, eu estou classificando, neste caso, quanto ao número de unidades, quanto ao número de monômeros que eu estou utilizando. E aí, por favor, não precisa se preocupar em ficar decorando. Uma quantidade pequena, limitada de monossacarídeos, você vai chamar de oligo. Depois a gente vai estudar isso com calma. Então, por exemplo, uma sacarose, que é a união de glicose e frutose. Então, a sacarose, como ela é um dímero, né, formado por dois monômeros, você vai ter, né, como característica ser um oligossacarídeo. Rafinose, três monossacarídeos, então você vai ter um oligossacarídeo. Mas quando você tem uma infinidade, uma quantidade muito grande de estrutura, até quimicamente chama de quê? De polímeros, né? Várias partes. Então a gente vai chamar eles de polissacarídeos. Uma outra maneira, isso é também importante, às vezes cai em vestibulares, os alunos têm muita dificuldade de entender, é nessa hidrólise, que tipo de estrutura eu formo? Se você quebrar um carboidrato, um oligossacarídeo, um polissacarídeo, e ele formar obrigatoriamente apenas oses, você vai chamar esse tipo de estrutura de alosídeos. Alosídeos. Então, o que vem a ser um alosídeo é aquele tipo de estrutura que, ao ser quebrada, então ele sofre hidrólise, lógico, ele vai gerar, gente, apenas ose. Ou seja, poliálcooldeído ou poliálcoolcetona. Básico. Então, às vezes, professor, todo polissacarídeo, toda estrutura polimérica de um carboidrato, ao quebrar, vai me dar sempre um poliálcooldeído ou um poliálcoolcetona? Sempre vai dar sempre as mesmas substâncias? Se ele for um alosídeo, sim. Se ele for um tipo de estrutura chamada de alosídeos, eu vou formar apenas uma ose. Quimicamente, eu não vou ficar discutindo aqui o nome disso. O importante é entender
que esse polímero, um halosídeo, vai ser feito obrigatoriamente por monossacarídeos. Já os heterosídeos, acho que até o próprio, né? O próprio nome já dá a ideia de heterogeneidade, de mais de um. Os heterosídeos são tipos de carboidratos poliméricos, carboidratos osídeos, formados por mais de estruturas, que ao sofrerem quebra, podem liberar, além de óses, outras substâncias. Então isso é muito interessante, entender que nem todo polímero feito por carboidrato será necessário ser constituído apenas por ose. Se ele for constituído apenas por ose, eu vou chamar isso de um halosídeo. Se você encontra um carboidrato constituído por oses e mais outras estruturas que não sejam a ose básica, você vai ter aí, então, um heterosídeo. A gente encontra um exemplo clássico disso, vocês conhecem bastante, para quem gosta um pouco mais de biologia, né? Alguns tipos de carboidratos que têm função estrutural, né? Que não apenas a função de energia, que é a quitina. Então, a quitina, ela tem função amina nessa estrutura. E, sem me preocupar qual é a derivação, o que é que vai formar na sua quebra, mas se tem nitrogênio não faz parte do meu conceito de ose. Então, se você quebra uma quitina, você não vai obter apenas uma ose, você vai obter oses e outras estruturas. Então, eu posso caracterizar uma quitina como um heterosídeo. Já um amido, se eu quebro um amido, eu vou ter sempre uma ose, eu vou ter sempre glicose. Então, eu posso dizer que o amido é um halosídeo. Vamos recapitular? O que é um carboidrato? Biologicamente, vou restringir bastante o conceito, né? Até porque eu não sou professor de biologia, mas seria aquelas substâncias que vão dar uma função principal, primária, de me fornecer energia. Como eu identifico um carboidrato? Ponto. Quimicamente, um poliálcool-aldeído ou um poliálcool-cetona, que eu vou chamar de uma aldose ou uma cetose, sendo que eu posso ter estruturas maiores que apresentem outras características, mas que ao sofrerem uma hidrólise, me gere esse tipo de substância. E aí, uma observação importante, a gente vai, na próxima etapa, discutir a fundo, mas já é importante vocês perceberem, identificarem, que o termo poliálcool já restringe o número de carbonos possíveis para eu ser um carboidrato. Não existe carboidrato com 2 carbonos. Eu tenho uma função aldeído e uma função álcool. Parei. Isso não é um carboidrato. Perceba que para ser um carboidrato a menor estrutura é essa. Porque o meu conceito já me diz, já me traz isso quimicamente. Tá? E aí vimos que esses carboidratos podem ou não sofrer hidrólise. Se eles não sofrem hidrólise, eu vou chamar eles de óses. Essas óses são estruturas básicas primárias, portanto, se não sofrem hidrólise, é formada por uma única estrutura, mono. Já os osídeos são estruturas, né, de carboidratos que vão ser formadas pela união desses. Então, eu tenho os de pequenas quantidades e os de grande quantidade de monômeros, os polissacarídeos e os oligosacarídeos. Um exemplo clássico de um oligo, vocês lembram muito bem, a sacarose. Um exemplo clássico de um polissacarídeo, eu tenho aí um amido, eu tenho um glicogênio, eu tenho uma celulose, eu tenho a quitina, sendo que esses polissacarídeos, eles podem ser halosídeos ou heterosídeos. Se ele é um halosídeo, a sua quebra só fornece ose. Se ele é um heterosídeo, a sua quebra vai formar, além de óseos, lógico, ele é um carboidrato, outros tipos de substâncias que não se enquadram nesse conceito que a gente acabou de estudar. Beleza? Então, isso foi só a introdução do que é ser um carboidrato. Que a gente vai ver a partir da próxima aulinha aqui, para não ficar muito, muito grande, muito chatinho, a gente vai começar a estudar agora os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. E aí vocês vão ver como é lindo, né? É fenomenal. A posição de uma hidroxila dessa espacialmente muda toda e qualquer característica desse carboidrato. Ok? Então vamos lá. Só uma pausinha para não ficar muito longo. Beijos, abraços.